E nós estamos nessa série de mensagens aí que já está quase acabando, hein? Temos mais 2 encontros apenas com o peregrino depois desse daqui. Semana que vem o peregrino vai se encontrar com o adulador e o solo enfeitiçado, e na outra semana ele vai chegar ao portão celestial. Então não perca aí nessas próximas 2 semanas, é a finalização do nosso encontro dessa série de mensagens com o livro O Peregrino, um livro que foi lançado em 1678, há quase 350 anos atrás, há um bom tempo atrás, e que ainda hoje faz muito sentido porque retrata a trajetória do cristão nessa caminhada. E essa jornada começou com a gente há um tempo atrás, uma jornada muito interessante, e nós já passamos por várias etapas. Semana passada nós paramos na Feira das Vaidades, lembra disso? Feira das Vaidades, onde muita gente acaba negociando seus valores e acaba deixando de seguir adiante como peregrino, deixando a sua trajetória até a mansão celestial. E hoje nós vamos agora para a fase onde nós vamos nos deparar, junto com o peregrino, com o gigante do desespero. O que é isso? O que vem a ser isso? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas antes eu queria falar para você que esse aqui é o retrato da vida cristã. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem avançar até aquele lugar. Por isso que Jesus disse em Apocalipse: persevere até o final, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ou seja, há uma perseverança na caminhada. Se há a necessidade de uma perseverança, significa que ela não é fácil. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem para a praia no final do ano, e eu olho para você e digo assim, seja perseverante na viagem, hein? Você já sabe que a viagem não vai ser fácil. Deve ter trânsito, engarrafamento, muitos pedágios e assim por diante. Então você já se prepara para uma jornada dificultosa e que vai exigir muitos sacrifícios. Por isso que Jesus falou, sejam fiéis até a morte, sejam perseverantes, e eu vou dar a vocês a recompensa devida por isso. O problema é que muitos não perseveram. Alguns de nós acabamos desistindo no pântano da desconfiança. Outros acabam paralisados ali na dificuldade do desfiladeiro da dificuldade, perdão. Outros acabam negociando na feirinha das vaidades. A grande verdade é que na nossa jornada cristã, muitos vão ficando pelo caminho. E nesses 6 anos que eu estou em Sertanópolis, e nesses 12 anos que eu estou no ministério pastoral, eu já vi muita gente ficando pelo caminho. É triste. Nós não ficamos felizes com essa atitude, mas é uma realidade. Muita gente não persevera. Então você que está aqui hoje, você que assiste pela internet, a palavra é, não seja um desses que volta atrás, não seja um desses que retrocede na jornada ou na caminhada, mas que você continue, persevere, siga adiante e vá nessa jornada que é necessária, que é preciso perseverança. Então vamos lá. E nessa caminhada nós vamos encontrar agora no peregrino, a próxima etapa antes de ele encontrar com o gigante do desespero é o caminho do atalho. O cristão ele não está mais sozinho, pessoal. O cristão agora ele está com um companheiro de jornada. Lembra que o fiel morreu lá na Feira das Vaidades? Agora ele está com o esperançoso. Ele e o esperançoso estão caminhando, estão seguindo a sua jornada, estão indo adiante. E de repente eles estão muito e muito cansados da caminhada. Muito desfiladeiro, muitos pântanos, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas adversidades, fez com que os pés deles começassem a rachar, criar calos, e eles estavam cansados e desanimados. Olha o que o narrador diz para nós a respeito dessa primeira etapa onde eles estão. E os seus pés estavam doloridos em razão de tamanha viagem. Por isso que a alma dos peregrinos se abateu bastante, porque no íntimo desejavam um caminho melhor. Isso aqui é um retrato da nossa vida. Existem momentos que a gente dá uma olhada para os nossos pés espirituais e a gente diante dessa situação fala, meu Deus, eu estou cansado demais. Eu estou cansado de investir nesse casamento. Eu estou cansado de ir na igreja, fazer esse sacrifício para andar certo e ser justo e correto, mas o mundo só me retribui com injustiças e piores coisas. Eu estou cansado de trilhar nessa jornada da honestidade. Eu estou cansado de ficar esperando as coisas acontecerem. Eu estou abatido, estou deprimido, porque parece que quanto mais eu ando, mais os meus pés se calejam. Não encontro alívio, não encontro refrigério. E assim a gente começa a ficar cansado da caminhada. Faz sentido para vocês que o livro retrata? Faz sentido isso, o que nós estamos comentando essa noite? Momentos na sua vida, momentos na sua jornada cristã, onde você pensa de que melhor seria você não ter saído do lugar. Melhor seria que se você não tivesse empreitado essa jornada. Melhor seria se você tivesse protegido melhor os seus pés, mas agora no meio do caminho você não consegue mais avançar, dar um passo sem sentir algum tipo de dor. É uma dor emocional, é uma dor espiritual, é uma dor física, lancinante no coração, ou seja, algumas dores que vão tomando a nossa vida e vai fazendo a gente ficar batido, cansado.
E no fundo a gente começa a desejar um caminho melhor. No fundo a gente começa a desconfiar do caminho que nós estamos seguindo. A gente começa a pensar assim: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que esse é o caminho correto? Porque está cansativo demais, as coisas não acontecem, as coisas não avolumam, as coisas não se alinham, parece. Eu só fico mais cansado, mais debilitado, mais deprimida, e parece que eu não consigo avançar 1 metro nessa jornada. E aí a gente começa a pensar em outras possibilidades. Nós começamos então a voltar os olhos para outros lugares, para outros caminhos, e começamos a dizer: e se eu pegasse um caminho diferente? E se eu pegasse um caminho alternativo? Nós adoramos caminhos alternativos. O Waze, que é um aplicativo de trânsito, veio para revolucionar os motoristas, né, ou o tráfego veicular aí, de uma maneira geral. Ele dá rotas alternativas quando uma está congestionada. O problema é que no cristianismo não tem rotas alternativas. O problema é que para a fé cristã não dá para você pegar um caminho mais curto ou um caminho menos congestionado. No caminho e na jornada cristã não dá para você se livrar de alguns obstáculos e reformas que você terá que passar e terá que processar na sua vida. Não tem o Waze espiritual que vai dar uma rota alternativa. Aliás, tem sim, e ele se chama diabo. Ele fala: segue por aqui, siga por lá, porque você vai encontrar uma rota mais rápida, mais curta e com menos desgaste. E aí a gente começa a ficar meio empolgado com essa possibilidade. Afinal de contas, essa está cansada demais, essa está difícil demais. E foi o que aconteceu com os 2 peregrinos. Quando olharam para os pés doloridos e já rachados de tanto caminhar, eles deram uma olhadinha por cima do muro. Lembra que eles estão num caminho estreito, apertado? E quando eles olham para cima do muro, eles começam a enxergar uma outra possibilidade. É justamente aí que entra a nossa história também. O narrador diz que ao olharem pelo muro, eles enxergaram, ao lado da estrada acidentada, da estrada difícil, um prado. Um prado que é, na verdade, um campo, um lugar bonito, onde o verde da grama refletido com o sol se torna assim uma paisagem exuberante. Eles olharam para aquele prado e viram: olha que caminho bonito, que caminho agradável. Só que esse prado se chamava atalho. E é justamente esse caminho que muitos de nós tomamos. Nós adoramos atalho. Eu aprendi da pior maneira que atalho não é um bom caminho. Tentei alguns atalhos na minha vida pessoal, no sentido ministerial, no sentido pessoal, e vi que isso realmente é um grande perigo e um grande dano. Mas também já tomei atalhos na minha direção um pouco mais rápida e veloz. Uma vez eu fiquei perdido no meio do canavial, porque entrei num atalho e disse: por aqui vai dar certo, eu entro lá, atravesso, já vou economizar um tanto de quilômetros. E no canavial, você já viu a esquina? A esquina do canavial é tudo igual. Não tem plaquinha de orientação, não tem nome de rua, não tem nenhum lugar que você possa falar: não, eu viro lá na próxima. Na próxima direita, 3 canas, direita eu viro. Não existe. E aí o negócio ficou tenso lá. Já peguei estrada de chão com a minha esposa grávida de 7 meses. Não, vamos por aqui, barrigão. Vamos por aqui que vai chegar mais rápido lá em Piracicaba. Entrei, estrada de chão. Um dia eu fui para o Paraguai. E aí eu falei para minha esposa: olha, fiquei sabendo que tem uma rota alternativa para o Paraguai, a gente vai economizar uns 40 quilômetros para ir para lá. Ela falou: ela de 9 meses. Irmão, só fazia bobagem quando ela estava grávida, olha só. 9 meses, barrigão, a gente foi comprar um enxoval lá no Paraguai, e eu entrei na rota alternativa, que devia ser rota de contrabandista, devia ser rota, alguma coisa parecida, porque nunca vi um lugar tão tenebroso como aquele. Foram 45 quilômetros de estrada de chão que eu falei: nunca mais a minha vida. Foi o último atalho que eu peguei, aliás, a estrada para o Paraguai, quando minha esposa estava grávida da Ana Luísa de 9 meses. Não é bom, mas às vezes a gente não percebe que não é bom. Às vezes parece que está dando certo, porque cansados da caminhada, nossos olhos começam a procurar novos caminhos e alternativas, e a gente fala: olha aqui que legal, e se eu sair do casamento? Olha aqui que legal, e se eu fugir da cidade? Olha aqui que legal, e se eu for para outro lugar? Olha aqui que legal, e se eu falar isso para aquela pessoa? E você fala: esse é o atalho da minha vida, eu vou chegar mais cedo e mais rápido que qualquer pessoa lá. E sabe o que acontece? A gente começa a justificar a nossa atitude. A gente sabe que está errado, a gente sabe que não está nada certo, a gente sabe que o caminho é esperar, que o caminho é aguardar, o caminho é da paciência, mas a gente não consegue, então a gente começa a justificar. O cristão começou a pegar a escada e pular o muro, aqui no livro, Peregrino. O esperançoso grudou pela calça dele e disse: não vai não. O cristão falou: por que não? O esperançoso falou: rapaz, isso pode nos desviar do caminho, e se a gente se desviar do caminho, nós não vamos chegar no Monte Sião. Aí olha só o que o cristão tem a cara de pau de dizer para o esperançoso. E eu digo a cara de pau porque eu já disse isso muitas vezes para mim,
E já ouvi muitas pessoas também dizerem para elas mesmas quando estão tentando tomar um atalho. Olha a palavra que ele diz. Veja só, esse prado acompanha exatamente o mesmo traçado do caminho acidentado. A justificativa é igualzinho, vai dar no mesmo lugar. Por que eu preciso esperar o casamento para ir para a cama com a minha namorada? Afinal de contas, a gente vai para o altar mesmo, vai dar no mesmo lugar, vamos fazer um atalho sexual. Por que ser honesto ao meu trabalho, honesto ao meu patrão, e trabalhar com integridade, e esperar o meu momento da promoção, o meu momento de ser reconhecido? Se na verdade vai dar no mesmo, se eu cortar por aqui, enganar ali, mentir ali, trair aqui, pedir e fazer as coisas acontecerem, eu vou chegar mais cedo lá. A gente começa a justificar para nós mesmos que o caminho é igual, e que a gente vai dar no mesmo lugar de destino, se a gente pegar o atalho. Lê do engano, como dizem os mais antigos. Porque na verdade o caminho pode desviar, o atalho pode desviar totalmente a nossa rota e a gente nem perceber disso. Por quê? Porque existe uma estratégia no atalho espiritual, queridos, que ele não é feio à primeira vista. A estratégia do atalho, e eu já vi muitas pessoas tomando esse caminho, não é verdade? Por exemplo, a gente sabe aqui não, né? De uma maneira geral, a política no nosso país é uma política que ainda trabalha na questão da corrupção. E existem pessoas que compram votos e vendem votos. Tanto uma como a outra são grosseiras demais. São atalhos para chegar em algum lugar, não é verdade? E quando a pessoa entra nessa, ela não tem noção. Ela entra, ela começa a fazer, começa a preparar o caminho dela. E no primeiro momento não parece que vai dar errado, gente. Não parece. Você está cansado. Você quer chegar mais cedo naquele lugar que você sonha. Você quer chegar você quer chegar antes de que qualquer um naquela situação. Então, o atalho é um lugar muito bom. E aí você pula o muro, justifica que vai dar no mesmo lugar, é o mesmo traçado. Então, o que você faz? Você negocia. É o político que negocia valores, é a esposa que negocia situações, o marido que negocia fidelidade, é o filho que negocia, e é o crente que negocia. E a gente vai negociando para poder seguir no prado. Quando a gente pisa naquele prado, qual é a sensação? Essa é a estratégia do atalho. Ele não vai jogar você num poço, no buraco, vai falar, está vendo, seu miserável, olha só o que você fez na sua vida, bem feito, foi pegar um atalho, aqui você está danado agora. O atalho não faz isso. Olha o que o atalho faz com a gente logo que a gente troca de caminho. Já do outro lado, no prado, na nova trilha, os peregrinos perceberam que seus pés, aliviaram. Eu entendo você. Eu entendo você porque muitas coisas que você vive, eu já vivi e tenho vivido. E eu sei que no fundo você não quer enganar ninguém. Eu sei que no fundo você não quer passar ninguém para trás. No fundo você não quer machucar ninguém, não é verdade? Você quer machucar a esposa? Você quer machucar os filhos? O marido? Quer machucar as pessoas com quem você convive? Quer comprometer sua eternidade, sua salvação, ir para o inferno ao invés de ir para o céu? Claro que não, ninguém quer isso. Eu te entendo. Eu te entendo porque eu também sou humano e também vivo esses dramas. Tudo que a gente está querendo, na verdade, é aliviar nossos pés. Tudo que a gente quer é tirar um pouco desse cansaço, desse enfado, dessa jornada que muitas vezes parece cruel e sobrecarregada. E você tenta, pula um muro e começa a andar nos prados para falar, graças a Deus, enfim um pouco de alívio. Aí você tira o pezinho, coloca o pezinho para fora, coloca os dedinhos e fala, que coisa boa. Eu estava precisando disso. Sabe quando você fica o dia inteiro em pé, chega em casa, senta numa cadeira, tira o sapato e estrala os dedinhos para cima assim? Que coisa boa. No fundo, na nossa jornada cristã, ninguém quer abandonar a fé, ninguém quer negar a Deus, ninguém quer trair o Espírito Santo, ninguém quer ir para o inferno. No fundo, o que a gente está procurando é alívio. Tudo que a gente quer é colocar os pezinhos para fora e falar, me dá um pouco de descanso nessa jornada, porque eu tenho lidado com um marido difícil, com uma esposa traiçoeira, com filhos rebeldes, com um sistema econômico que me exige cada dia mais, com um sistema profissional que me traz uma pressão, uma sobrecarga, com uma fé moralista que me coloca sempre em estado de culpa. No fundo eu quero um atalho, porque eu não aguento mais os meus pés cansados. Não é verdade? E a gente começa a olhar para o prado, a gente começa a olhar para o campo. Pela primeira vez na vida, depois de uma longa jornada, a gente fala, era melhor seguir num lugar mais calmo, mais tranquilo, com menos dificuldades. E os pés se aliviam, mas não por muito tempo. Diz a história que o cristão e o seu amigo
como é que ele chama mesmo, gente? Esperançoso. Vou colocar meu tênis aqui de volta, porque senão a patroa fica brava lá, que suja a meia, encarde embaixo, né? Não sei se fica difícil depois. Não sei se você já leu o livro, já chegou lá, mas no meio dessa jornada para o prado, eles estão aliviados, pezinhos para fora, tranquilos. Ai, que delícia, que alívio. Todos nós estamos procurando isso, mas eles chegam num momento onde começa a ficar escuro. Porque o atalho vai pedir o preço. No começo, tudo maravilha. No começo, a namorada não fica grávida. No começo, o casamento é mil maravilhas, a sogra não está doente. No começo, o trabalho parece ser maravilhoso. O financeiro parece dar e sobrar. No começo do atalho vai tudo beleza. De repente, começa a ficar escuro. E aí, o cristão e o esperançoso estão nessa jornada e tem um amigo na frente, um rapaz, que também pegou o atalho. O que acontece? Na escuridão vem e de repente o amigo lá na frente cai num poço. Ele só escuta um barulho do camarada. Sabe aquele barulho? Pum. Lembra do Pica-Pau? Ou do Papaléguas? Se você lembra, bem-vindo ao time dos mais antigos. Lembra? E ele cai no poço. E aí o cristão e o esperançoso chegam perto e falam: você está aí. E só escutam alguns gemidos lá embaixo. Ai, sem respostas nenhuma. E eles entendem que eles estão num caminho muito, muito mais perigoso do que o anterior. Sabe por quê? Porque pequenos desvios trazem grandes prejuízos. Ao começo, parece que está tudo bem. Mas no final, são caminhos de morte. Olha Provérbios 16, 25, a orientação que ele traz. Há caminhos que ao homem parece que está legal, está tudo bem, mas ao final vai cobrar um preço muito alto. Não sei se você quer, eu não desejo isso. Mas a grande verdade é essa, que muitos dos nossos caminhos vão pedir um preço, e no começo parece que está tudo bem, mas no final vai matar você. Sua fé, sua esperança, sua integridade, sua vida, sua alegria, vai roubar de nós tudo que nós temos. Saia do atalho. Saia do atalho, porque é um ato de rebeldia a gente querer encontrar esse caminho alternativo. Olha o que o povo de Israel estava fazendo há cerca de 2.800 anos atrás na Babilônia. Estavam eles lá na Babilônia querendo pegar uma rota alternativa de volta para Jerusalém. Deus olha para eles e diz o seguinte: cuidado, hein, gente. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Olha aí, o bom caminho. Mas vocês disseram: não seguiremos. Nós não queremos essa rota. Nós não queremos ir por aí. Nós queremos avançar. Nós queremos chegar mais rápido. Irmão, faz sentido para você o que está sendo pregado essa noite? Faz sentido agora conectando textos bíblicos com a história do peregrino e com a sua vida pessoal? Que para mim faz muito. Porque eu também fico com o pé cansado. Eu também começo a olhar para um caminho alternativo. E se eu não tivesse em Sertanópolis? E se eu não tivesse aqui? Se eu não tivesse casado? Se eu não tivesse assim? E também eu começo a olhar o prado, dando aquele alívio, dizendo: que coisa boa, eu devia ter feito isso antes. Tem gente que acaba com o casamento e fala: pastor, eu devia ter acabado meu casamento antes. Tem gente que sai da empresa e fala: devia ter saído muito antes dessa empresa, meu Deus do céu. Tem gente que sai da cidade e fala: pastor, graças a Deus eu estou saindo da cidade, não aguentava mais morar em Sertanópolis. Mas não por propósito, nem por promessa, mas por fuga, para tentar encontrar um caminho, um atalho. E sabe o que acontece? Vem o preço. O preço porque parece que é bom, mas no final dá errado. E são caminhos de morte. Por isso que pequenos atalhos eu chamo de grandes prejuízos. Já ouviu aquela história, pequenas empresas, grandes negócios? Então, na pandemia mudou um pouco. E mudou também na vida espiritual. Pequenos desvios causam grandes prejuízos. Você diz: mas é som. Essa é a justificativa que eu mais ouço como pastor. Eu estou falando do que me cabe, tá, pessoal? Que eu mais escuto na minha vida pastoral é o seguinte: mas pastor, é só um deslize. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa diante de um erro grotesco, horrível. Ele olhou para mim e falou assim: não, pastor, aqui foi um pequeno deslize, né? Eu falei: rapaz, você é um cara de pau, hein? Eu não me aguentei. Porque a gente tem esse costume de chamar erros, escolhas terríveis,
de pequenos deslizes, afinal de contas nós somos humanos, mas quando na verdade nós estávamos trabalhando com isso, tentando fazer um pequeno deslize, como se ele não viesse com consequência. Escute o que eu estou dizendo aqui essa noite, talvez isso te sirva como advertência. Se não serve para você, descarta, mas eu preciso dizer, cuidado com essa conversa de pequeno desvio, cuidado com esse negócio de que é só uma mudança, de que é só uma palavra, de que é só mais uma noite, de que é só mais uma cama, de que é só mais uma balada, de que é só mais uma igreja, de que cuidado com essa história de que é só mais um negocinho pequenininho. Isso pode trazer um grande prejuízo. Não sei se você sabe, mas os navios, eles navegam por carta náutica, que não é por quilômetros, ou assim dito, né? É por grau. Quanto que você vai virar um navio 3 graus à direita, 8 graus à esquerda, e é assim que funciona. Na carta náutica é tudo trabalhado por grau. Um pequeno desvio na rota de um navio pode trazer um grande transtorno. Por exemplo, um navio no Porto de Santos, que desvia 1 grau na sua rota para a Inglaterra, ele chegará no Senegal e não na Inglaterra, depois que chegar no seu destino final. 1 grau, queridos, 1 grau. Ele desvia para a direita, ao invés de seguir para a Inglaterra, ele bate lá no Senegal. E vai chegar em Dakar, dizendo, olha, estamos aqui na Inglaterra. Não, não é na Inglaterra. Aqui a gente fala francês. A gente pensa que pequenos desvios não vão cobrar de nós o preço. Mas uma cota, alterada minimamente que seja, vai trazer um grande transtorno para nós. E quanto maior a distância percorrida, maior o desvio. Deixa eu te dar um exemplo. Suponhamos que eu queira chegar naquela saída da igreja. Estou aqui agora e quero ir reto para sair da igreja no hall de entrada. Aí eu ajusto a minha rota é aqui. Mas eu falo assim, aqui está meio estranho esse corredor, eu queria ir mais para a beiradinha. E eu ajusto um pouquinho de diferença só a minha rota. Eu dou um passo, parece que eu estou longe da minha rota? Não, está tudo certo, eu estou vendo ainda a saída. Eu dou mais outro passo, só foram alguns anos, né, de vício, de bebida, alguns meses, perdão, nada, não estou vendo nada, não estou viciado, eu só fumei uma maconhinha, não dá nada não, eu só fiz aquele negócio lá, mas foi só uma vez, só para poder dar uma ajustada na minha vida financeira, né? Depois eu vou parar com isso. Aí eu dou mais um passo, e aí eu começo a perceber que o negócio está ficando um pouco diferente. Olha só, no começo nem pareceu que eu estava longe, agora quanto mais longa é a minha jornada, eu estou na mesma reta, tá bom? Só vou fazer um pequeno desvio para não cair no banco. Quanto mais longe eu vou, mais longe eu fico do meu objetivo final. Vocês perceberam? Por isso que o atalho no começo parece que vai dar no mesmo lugar. O que a gente entende disso? A minha rota é desviada. Quanto mais longe eu ando, quanto mais longe eu vou, desviado do caminho de Deus, pior é a consequência. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguma pessoa que falou assim para você, olha pastor, para você pastor não, para você, que diz assim, olha, meu sonho é chegar aos 35 anos, mãe de 3 filhos de pais diferentes, grávida do 4º, mãe solteira, viciada em cocaína e tendo que me prostituir para pagar o meu vício. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Esse é o meu sonho. Não, né? Parece estranho, não é? Mas você conhece alguém nessas condições? Eu conheço, vários. Não só nessas condições, mas piores do que essa. Você conheceu alguém que disse assim, olha, meu sonho é quando eu tiver 40 anos, eu ficar dia e noite na porta de um bar deitado e tendo a boca lambida pelos cachorros. Você viu alguém dizendo isso? Não, né? Olha, meu sonho é trabalhar como, né, a pessoa fala assim, meu sonho é chegar, não desfazendo esse trabalho digno, honesto, respeitado. Mas eu nunca vi lá na minha escola, né, no colégio onde eu dou aula, eu disse para eles assim, pessoal, qual é o projeto de futuro de vocês? Eu nunca vi alguém falar assim, olha, eu queria ser um diarista, quero trabalhar por dia. Não, eles têm projetos. Mas o que aconteceu com algumas pessoas que a gente foi encontrando no meio do caminho que perderam a rota? Essa pessoa que hoje é viciada em cocaína, tem filhos de vários pais, não consegue sustentar o seu vício e está na prostituição. Ela não tinha esse sonho. O que aconteceu? A rota. Desviou lá. Conheceu um rapazinho aos seus 15 anos, teve a sua primeira relação,
engravidou, ele abandonou. Conheceu um aos 18, engravidou e abandonou. Conheceu, por causa da carência e da necessidade, um outro que também era traficante, que acabou iniciando ela nos ilícitos, e ela começou a ser usuária, acabou abandonando quando ela ficou louca, porque traficante nenhum fica com uma mulher que é louca, e aí ele abandonou e ela ficou agora com 3 filhos viciados e grávida de um quarto. Aonde foi o erro? Lá atrás na rota. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando nós estamos falando de pegar atalhos, caminhos alternativos. O preço pode ser muito alto. É só uma conversa no WhatsApp, mas seu casamento pode ruir e você pode ser exposto à vergonha. É só um ilícito sendo recebido, é só uma coisa sendo ajustada por baixo do pano. Mas se isso vier à tona, meu filho, e virá certamente, isso vai acabar com a sua história. Não é só um flerte, é só uma cama, é só uma balada, é só uma cerveja. Irmãos, hoje eu estava aqui com um jovem de 40 anos de idade, acredito que ele tenha, que já passou por diversas casas de recuperação, já dormiu aqui na rua, vive na rodoviária, vivia na rodoviária, e hoje ele estava aqui, liberto dos vícios em nome de Jesus para sempre. E ele ouviu essa mensagem e disse para mim no final: pastor, se eu pudesse contar para a igreja que eu nunca deveria ter experimentado a primeira latinha. Ele estava aqui, visível, um exemplo que eu poderia trazer na frente e falar assim: irmãos, olha aqui, um desvio na rota, é essa latinha, essa vodka com limão, é essa cheirada de carreira, é esse relacionamento, é esse site, é essa jogatina. Gente que está viciada em jogo, que começou simplesmente fazendo um jogo do bicho, e depois foi para a maquininha, e depois foi para o pôquer, e hoje é viciado, gastando, torrando seu dinheiro. Gente que começou com coisas pequenas e hoje está destruída. Pequenos desvios na rota podem destruir e são potenciais prejuízos na nossa vida. E sabe o que a gente faz daí? A gente faz, depois que a gente está nesse momento, a gente se arrepende, porque a gente vê que não deveria ter feito isso. Olha o que o cristão diz quando ele percebe que está no caminho errado, quando ele percebe que o atalho não era tão bom assim. Ele diz: ai, como eu pude me desviar do meu caminho. Algum tempo atrás estava conversando com um homem que diz: ai, por que eu abandonei minha família? Outro estava dizendo: por que eu deixei aquele lugar? A outra estava dizendo: por que eu escutei a minha amiga? Gente que desviou a rota e fala: ai, por que eu saí do caminho do Senhor e fiquei tantos anos andando longe? Esse é o caminho do peregrino. Quando ele pega um atalho, ele acha que aliviou o pé, certamente ele voltará depois dizendo: ai, por que eu fiz isso? Onde eu fui me meter? Por que eu tomei essa decisão? E de fato, a Bíblia fala sobre isso. Olha o que a Bíblia fala sobre aquele povo da Babilônia em Jeremias. Estou voltando a Jeremias, tá bom? Jeremias capítulo 31 diz assim: de fato, depois do povo se desviar, na verdade a figura do povo aqui, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito, estou envergonhado e humilhado. Eu quero ser um pouco mais agora sistemático aqui, mais claro. Você não está batendo no seu peito ainda? Você não se sente humilhada? Você não se sente destruído? Porque pegou o caminho alternativo e isso deu mal? Ou você olha e já está percebendo que isso, como diz no jargão popular, fora do contexto gramatical correto, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Você já está vendo. Olha, bate no peito e fala: meu Deus, eu estou envergonhado. Mas sabe o que é interessante disso? Esse Deus maravilhoso que não deixa a gente à mercê. Ele vê a gente naquela rota, largado. E sabe o que ele fala? Olha só o que ele fala para o povo de Israel que estava envergonhado por ter se desviado do caminho. É o mesmo que ele fala para você e é o mesmo que ele falou para o peregrino no livro. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte a Israel. Volte para as suas cidades. Eu vou repetir de novo, talvez faça sentido para você enquanto eu grito. Volte Israel. Volte João. Volte Maria. Volte Marcos. Volte Felipe. Volte Márcia. Volte. Coloca seu nome aqui. Você que assiste pela internet, que se desviou do caminho do Senhor, volte. Porque Deus não quer que você fique longe. Ele está gritando para você: venha de novo. Volte. Deus misericordioso é assim. A gente estraga tudo, a gente acaba com tudo, a gente bagunça tudo, e Deus fala: volta. Volta para restaurar isso. Volta para tratar isso. E aí Deus pergunta para eles: até quando você vagará, ó filha rebelde?
A palavra vagar vem do termo vagabundo, ou seja, quem está vagando sem destino, quem não tem objetivo. O povo de Israel começou a andar em círculos, o povo de Israel começou a andar sem sentido. Você não sente que está assim na sua vida? Quem pega atalho anda em círculos, quem pega atalho na vida espiritual acaba não saindo do lugar, fica vagando. Só que não é fácil, queridos, não é fácil voltar. Você sabe o que eu estou dizendo, você sabe o que eu estou dizendo, porque quando a gente sai do caminho, a gente imagina que vai ser rápido o retorno. Ai meu Deus, não devia ter saído, vamos voltar à ilustração. Eu desviei da rota, estou aqui desse lado, minha rota é lá, certo? E aí que estou eu desse lado, pronto. Aí eu falo assim, nossa rapaz, não vai dar certo esse Nerém, fiz tudo errado, devia ter feito outro esquema. Aquele é o caminho. Aí o que você pensa? Vou para o caminho. Aí você pensa que é uma linha reta até no outro caminho para você voltar, certo? Então vamos lá, eu vou passar aqui com o Marquinhos, e a Márcia passa aqui. E aí eu volto para o caminho. Maravilha, voltei, agora é só seguir reto, não vou perder mais. É assim que funciona? Se eu estou errado, se eu estou na rota, se eu estou desse lado, e eu me perdi, eu tenho que voltar lá atrás. Esse é o problema de voltar, que pessoas não sabem, pequenos desvios, não vai dar nada não. O problema é que você vai ter que voltar atrás, ajustar a rota, pedir perdão, reparar danos, corrigir o seu caminho, e falar, agora estaca zero. Aliás, você conhece o termo estaca zero? A gente usa isso para muitos lugares. Estaca zero é a primeira estaca que você usa para medir o perímetro de um lugar. Você vai medir uma terra, medir um terreno, você coloca a estaca zero. O que ela é? O ponto inicial de toda a marcação. Estaca zero, pá. E a partir dela você vai medir e vai nortear todo o quadrante. Por isso que a gente usa estaca zero. Você se perdeu na rota, eu me perdi no caminho, eu não sei mais onde eu estou. O que você tem que fazer? Estaca zero. Volta de onde você se desviou. Por isso que há um texto de Apocalipse capítulo 3 que me vem à memória agora, que Deus fala assim, lembra-te de onde caíste, para a igreja de Laodiceia, lembra-te de onde você se desviou, e volta às primeiras obras e arrepende-te. Irmãos, esse caminho aqui, que a gente queria encurtar voltando, a gente tem que passar por ele, é obrigatório. Volta, e agora você ajusta a sua rota, e você vai viver ele tudo novamente. Você quer voltar a estaca zero? Então não sai do caminho não. Você quer voltar a estaca zero, lidar com aqueles mesmos vícios, com aqueles mesmos tipos de companhia que você tinha, com aquele mesmo estilo de vida que você possuiu, com aquele mesmo inferno que você experimentar. Você quer voltar lá? Então não sai do caminho, porque senão é estaca zero. É para voltar, e Deus nos coloca lá, nessa linha do aprendizado, para que a gente possa ajustar o nosso caminho novamente. Deus fala, volta. Não é fácil voltar. Aliás, isso me lembra uma outra história. Você lembra? O filho pródigo, o filho mais novo, falou, pai, me dá tudo que eu tenho direito. Ele saiu e foi gastar todas as coisas. É fácil sair de casa, não é? E para voltar? Acabou o dinheiro, ele não voltou para a casa do pai, ele foi trabalhar. Ficou ruim o trabalho, ele foi tentar cuidar de porcos. Ficou ruim cuidar de porcos, ele quis comer a lavagem dos porcos. Aí ficou ruim demais, ele falou, agora eu preciso voltar. Porque é mais fácil sair do que voltar, irmãos. Cuidado. Por isso que Paulo fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É muito fácil sair do caminho, queridos. É muito fácil pegar atalhos. Por isso que, quando o filho pródigo fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele diz, agora eu vou voltar para casa. E sabe onde ele volta? Estaca zero. A única coisa que não mudou, ele volta agora sem dinheiro, ele volta agora para comer da herança do seu irmão, ele vai ser dependente agora do seu irmão, ele gastou tudo a dele, a herança foi repartida em duas, agora ele vai ter que ter o irmão sustentando ele, ele volta sem nada, mas a única coisa que não mudou foi o amor do pai. É por isso que eu acho lindo esse Deus que a gente serve, que não é a nossa religião, não é a presbiteriana, é Jesus Cristo. Ele conta essa ilustração para dizer o seguinte, você pode perder tudo na sua vida, tudo pode mudar, sua moral na sociedade, pode mudar seu estilo de vida, pode mudar seu caráter, tudo pode mudar, a situação financeira, mas eu não mudo jamais o meu amor por você, e por isso que Deus fala, volta, por isso que Deus grita, volta, não importa o que você já bagunçou na sua vida, não importa o que você já estragou, Deus fala, volta. Não importa o tão longe você esteja da rota, Deus fala, volta. Ele chama você.
Só que nessa volta você vai começar a se debater com muitas dificuldades. Esse dia eu estava conversando com o marido, e esse marido estava dizendo o seguinte: pastor, se eu pudesse voltar para minha casa e para minha ex-mulher, pastor. Eu fiz isso há tantos anos atrás, pastor. Se eu pudesse voltar atrás. Só que agora ele não pode. Porque agora ele tem uma outra família para sustentar e conhecer o Evangelho dentro dessa situação. Sabe que fez errado. E a sua outra família já não quer mais. E ele disse: pastor, é tão difícil voltar. Pois é difícil voltar. Ele falou: pastor, eu vou ter que pagar esse preço o resto da minha vida. Eu falei: vai ter que pagar esse preço o resto da minha vida. Um dia, aconselhando um jovem com problemas homossexuais, ele se converteu depois de ter essas experiências homossexuais, de ter se deitado na cama com outro homem. E ele disse: pastor, se eu não tivesse tido essa primeira experiência na minha vida, como seria diferente? E agora, pastor? Eu falei: agora você vai ter que conviver com ela o resto da sua vida. Pastor, Deus não vai apagar da memória. Deus não vai apagar da memória. Essa experiência, essa sensação, vai ficar o resto da sua vida na sua mente. Por isso que é tão difícil voltar, irmãos. O gosto da cerveja ainda fica lá. A sensação da cocaína ainda fica no nariz. Sabe aquela experiência dos amigos em volta, aquela euforia ainda fica lá, e você tendo que sair do culto, ir para sua casa, fechar a porta, assistir um Netflix e se sentir sozinho. Porque os seus amigos lá te levaram para a destruição e agora você quer seguir um novo caminho. Pois é difícil se manter no caminho, é muito difícil. E o livro retrata isso. Quando eles veem que estão no caminho errado, eles tentam voltar, a água sobe. Eles começam a nadar, e o texto diz que eles tentaram nadar, quase se afogaram 10 vezes, de 9 a 10 vezes, diz o texto. Eles se afogaram quase 9 ou 10 vezes. E aí eles chegaram num lugar onde eles tiveram um pouco mais de segurança e falaram: agora a gente precisa voltar e pular o muro. E quando eles estavam prontos para pular o muro, o cristão olhou para o esperançoso e disse o seguinte: eu aprendi uma lição. E para mim, irmãos, até hoje, no livro Peregrino, eu risquei esse lá no meu livro, marquei, destaquei, puxei um amarelo, e está gravado no meu coração. Essa frase que eu quero compartilhar com vocês do livro que o cristão diz. Ele diz assim: então eu pensei, ponderei, é mais fácil sair do caminho quando se está nele, do que nele entrar quando se está fora. Então escute o que eu estou dizendo aqui, jovem. Você que quer fazer uma aventura fora da igreja, você quer um relacionamento com uma pessoa que não é de Deus, escute o que eu estou dizendo para você, homem, que está querendo fazer um negócio onde você vai perder toda a sua credibilidade. Escute aqui, jovem, escute aqui, homem, escute aqui, igreja. É mais fácil sair do caminho quando se está nele, do que voltar para ele quando se está fora. Se você está, não saia. E se você está fora, escute a misericórdia de Deus chamando você: volta, volta, ajusta a estaca zero e volta para a rota que eu preparei. E quando eles estão prontos para pular o muro, aparece o personagem surpresa, o gigante do desespero. Ele chega com uma voz imposta e diz: o que vocês estão fazendo na minha terra? Quando a gente toma atalho e erra o caminho, irmãos, o desespero é o companheiro ideal. Nós estamos em jurisdição de desespero. Aí a gente fica: Deus, por quê? Irmãos, é muito melhor sofrer no caminho de Deus que sofrer no caminho fora dele. Isso eu posso te garantir. E olha que eu já estive dos dois lados. Quando você sofre no caminho de Deus, você tem um consolo de Deus. Mas quando você foge e sofre fora do caminho de Deus, você tem a dor do desespero te escravizando, dizendo: está vendo? Está vendo? Ele aperta você, esmaga você, te joga para dentro do calabouço. E no livro do Peregrino é muito interessante que ele chama de castelo da dúvida. O gigante pega os peregrinos, joga os dois dentro de um calabouço, dentro do castelo da dúvida, e vai dormir. Quando ele está na cama, o gigante, depois de uma semana sem o cristão esperançoso comer nem pão, nem água, nem alimento nenhum, ele está dormindo com a sua esposa, o gigante do desespero. A sua esposa chamava Desconfiança. E a Desconfiança olhou para o desespero e disse assim: e aqueles dois que você prendeu recentemente? Fala: estão lá, estou esperando eles morrerem à míngua. Porque desespero mata aos poucos, né? O desespero não mata do dia para a noite. Ele deixa você indo minguando aos poucos, até acabar com a sua fé, esperança, alegria, paz, e quando você vê, tudo se foi embora. E aí a Desconfiança tem uma ideia brilhante. Ela olha para o desespero e fala assim: por que você não pega aquela corda que você usou algum tempo atrás e dá para aqueles dois, para eles se matarem e acabar com esse sofrimento uma vez? Acaba com isso, pronto. O gigante do desespero falou: ótima ideia. No outro dia de manhã ele apareceu com a corda, encontrou os dois lá definhando, sem comida, sofrendo, uma vida miserável. Olha para aqueles dois e fala: vocês peregrinos, olha o seguinte, por que vocês vão ficar nessa vida? Olha o que o gigante fala: por quê? Por quê vocês escolheriam a vida,
vendo que ela é tão cheia de amargura. Você já não escutou isso alguma vez? Pegando aqueles remédios na prateleira, um caco de vidro no pulso, ou olhando para aquela corda no canto de casa, ou naquela estrada com o carro e olhando à frente daquele caminhão. Você já não pensou nisso, não? Foi o gigante do desespero que gritou para você. Ele deu a corda e falou assim: por que você ama uma vida tão miserável como a sua? Para que ficar nessa vida onde ninguém te lembra? Para que ficar nessa vida onde todos te abandonaram? Para que ficar nessa vida onde as pessoas te traem? Para que ficar nessa vida onde só tem dor e sofrimento? Para que? Acaba com essa dor de uma vez por todas, destrói sua vida. E o gigante do desespero grita alto o suicídio na nossa geração. Nunca na história uma geração teve tanto entretenimento, mas nunca na história nós tivemos uma geração com tanta tendência suicida. É semanal, irmãos, semanal. Parece já uma frequência absurda e tenebrosa de gente querendo atentar contra a sua própria vida. E aí o gigante deixa a corda para os dois peregrinos que entendem que a vida está miserável mesmo. O cristão pega a corda, olha para aquilo, olha para a vida, é o que você faz muitas vezes, olha para o casamento, olha para a vida, olha para a estrutura, olha para a vida, olha para o remédio, olha para a vida e fala: chega, eu quero parar com isso, quero acabar com essa dor. E aí o cristão olha para o esperançoso e pergunta para ele o seguinte: irmão, o que nós vamos fazer? A vida que agora vivemos é miserável. Eu confesso, não sei que é melhor viver assim ou morrer imediatamente. Nós vamos aceitar o conselho desse gigante? A morte é uma fuga para quem quer se suicidar. Mas não somente isso. A morte também pode ser uma fuga para quem não quer mais viver. E ela não precisa morrer para deixar de viver, sabia? Ela não precisa se matar para deixar de viver. Ela deixa de viver aos poucos, quando ela vai perdendo sua fé, sua esperança, sua alegria. E tem gente que não se matou fisicamente, mas nutrindo ressentimento, rancor, amargura, traumas, já se matou há muito tempo atrás na sua alma. Porque a morte é uma fuga. Um dia eu estava na igreja, uma pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, Maranata, a hora vem Jesus, não vejo a hora de Jesus voltar, porque esse mundo está terrível. E olha que isso foi há 17 anos atrás. Imagina se ela estivesse passando pela pandemia agora. Na primeira cadeira da igreja, onde eu estava como seminarista da igreja, ela olhou: pastor, não vejo a hora de voltar Jesus, Maranata, eu não aguento mais essa vida. Irmãos, ela não queria ir para o céu, ela queria morrer para acabar o sofrimento. O cristão não é aquele que morre para sair do sofrimento, o cristão é aquele que quer morrer para ir para o céu. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, morrer, o que é o morrer? É lucro. Morte não é fuga para a gente, irmãos, morte é vida. E não é porque eu tenho vida abundante no pós-vida que eu não posso ter vida abençoada no antes da morte. Olha, eu quero dar uma boa notícia para você: existe vida após a morte, mas também tem vida antes da morte. Tem vida agora, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua história, para a sua fé. Há uma vida preparada para o seu coração. Então não destrua a si mesmo. Tem vida antes da morte. Não vá para a fuga: eu não queria estar aqui, eu não queria estar nessa casa, eu não queria estar nessa cidade, não queria. Os românticos são os grandes responsáveis por essa tendência suicídia. Em 1720 e poucos, um camarada chamado Van Goethe, ele disse o seguinte, escrevendo um primeiro romance, O Sofrimento do Jovem Werther. Ele disse o seguinte: se mata. E ele se matou. E todos os jovens da Europa começaram então a ter uma tendência suicida por amor. Isso não parou de lá para cá. Os românticos começaram a trabalhar de que o amor deveria ser recompensado com a morte, com o suicídio. Então, quanto mais sofrimento de amor, mais a pessoa deveria correr para fora e fugir da realidade para tentar experimentar a fuga através da morte. E nós temos um camarada que viveu só 21 anos, o nome dele é Luiz de Azevedo, é um escritor brasileiro. Ele viveu 21 anos, para você ter uma ideia da tendência de morte daquela época. E ele escreveu o seguinte poema, que eu gosto muito de compartilhar com pessoas que estão totalmente desanimadas e deprimidas na igreja. Olha só o que ele disse: eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo. A minha vida é um pesadelo, eu estou deixando ela com alegria, que se desfaz ao dobro de um cineiro. Como o desterro da minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia, só levo uma saudade: é desses tempos que a amorosa ilusão embebecia.
A Luísa Azevedo declara o seguinte: ai, não vejo a hora de sair dessa vida. Eu quero morrer. Você não disse isso para os seus filhos? Vocês vão ver a hora que a mãe morrer, viu? Não disse isso para... Não vão ver a hora que vocês ficarem sem seu pai, se o coronavírus matar ele. Gente que quer usar a morte como argumento de fuga da realidade para dizer: olha, queridos, nós como cristãos, a morte não é fuga. A morte é presente de Deus para aqueles que estão aguardando pela cidade eterna. Então, a gente não precisa ter medo dela não. Mas a gente também não precisa ficar procurando ela não. Eu falo, eu não tenho medo de morrer. Não tenho, irmãos. Mas também não tenho pressa. A minha vida é linda. Com tanto sofrimento, mas continua sendo linda. Tem vida antes da morte. Mas a grande verdade é que há vida após a morte também. Então, não é fuga. É uma experiência onde eu entendo que eu preciso me apegar ao que Deus me prometeu. Aliás, esse é o próximo passo entre os dois. Estão conversando no calabouço, o camarada com a corda na mão, dizendo: e agora, vamos acabar com a nossa vida? O esperançoso olha para o cristão e fala assim: peraí, vamos fazer o seguinte, meu amigão. Mais uma coisinha só. Esse gigante te feriu e machucou tanto quanto... me feriu tanto quanto você. Mas tenhamos um pouco mais de paciência. Essa é a palavra que eu queria finalizar essa noite. Para vencer o caminho dificultoso, os pés cansados e rachados e sangrando. Para vencer o gigante do desespero que diz para você acabar com a vida, acabar com a sua história, desistir de tudo e abrir mão de tudo, você precisa de paciência. Não é de mais uma pílula, nem de mais uma noitada, nem de mais um bem ou de um imóvel. O que você precisa é de paciência. Aliás, esse é o melhor remédio que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu estava no calabouço do desespero, e Deus me ouviu. Então o cristão diz o seguinte: é verdade, vamos esperar mais um pouco. E o cristão sentado naquele calabouço magérrimo, já de não ter comido nada durante dias, com a corda lançada ao canto, ele bate no peito e fala: eu não posso acabar com a minha vida. E quando ele bate no peito, ele sente uma coisa diferente. Ele fala: peraí, eu estou com uma chave aqui. Essa chave eu recebi quando eu passei pela cruz, e se chama chave da promessa. E ele diz assim: como eu sou idiota, ficar aqui nesse calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade. Trago no peito uma chave chamada promessa, que abrirá qualquer fechadura no castelo da dúvida. Eles estão no calabouço, estão trancafiados, e ele tem uma chave que abre qualquer tranca, ele abre qualquer tipo de corrente, cadeado. Sabe qual é a chave? A promessa. É isso que nos livra do desespero, irmãos. É isso que nos livra do desânimo. Nós sofremos, nós choramos, nós perdemos pessoas queridas, nós perdemos coisas importantes na nossa vida, coisas nos machucam e nos ferem. Mas uma coisa tem diferente entre nós e aqueles que se desviaram: a promessa de Deus que não passa, a promessa de Deus que não acaba. Deus não mudou de planos ao seu respeito. Deus não mudou de projeto a respeito da sua vida. Deus continua o mesmo. Trago no peito a promessa de Deus. Pode vir sofrimento, pode vir gigantes, podem vir obstáculos, desfiladeiros, mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de Deus que me sustenta. Eu tenho uma promessa que me carrega. A promessa que não passa, uma promessa que abre todas as portas, qualquer uma delas. Se tem traição, eu tenho um Deus bondoso e presente, e um Deus fiel. Se tem abandono, eu tenho um Deus que me carrega no colo. Se tem traumas, eu tenho um Deus que cura todas as minhas feridas. Se tem aflição, eu tenho um Deus que me consola em tempos de dores. Eu tenho uma promessa, não de um Deus que me livra da dor, mas de um Deus que passa na dor comigo para me sustentar com a sua graça. O grande segredo essa noite não é que você talvez não possa ser afetado pelo gigante do desespero, é que você só não pode ficar preso nele. Não permita que ele coloque você no calabouço de novo, e mais uma vez, te jogue naquele quarto, naquele momento atrás. Não permita, irmã. Levante-se e diga: eu tenho uma promessa de um Deus bom, um Deus fiel. E quando eles pegaram aquela chave da promessa, eles foram abrindo portas por portas, e chegaram então ao ápice, ao fim da nossa conversa essa noite, enquanto a equipe de louvor vem à frente. Eles dizem, reconhecendo que não há impossíveis para as promessas de Deus,
Eles correm pelos campos, eles correm por todos os lugares e falam: nós somos livres. Há uma promessa de Deus. E olha só o Salmo 119:50, que eu acho lindo esse Salmo, gente, lindo, lindo. Olha só, eu nunca tinha visto esse Salmo falar desse jeito tão próximo de mim como essa manhã. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. Vou traduzir: esse é o meu consolo na minha peregrinação. A tua promessa me dá vida. O que dá vida para a gente, irmãos, não é mais uma religião. O que dá vida para a gente não é mais uma pessoa ao nosso lado. O que dá vida para a gente não é mais uma coisa que nós queremos conquistar. O que dá vida para a gente é a promessa de Deus. É essa promessa que te sustenta, me sustenta e nos torna peregrinos fortalecidos na jornada. Seja livre em nome de Jesus. Essa noite seja livre em nome de Jesus. Livre pela promessa, livre pela presença, livre pela caminhada. Porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas nós não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Que isso faça muito sentido para o seu coração essa noite. Você aqui, você pela internet. Não deixe o gigante do desespero te aprisionar. Ele pode até gritar, ele pode até bradar contra você, mas não permita que ele jogue você no calabouço. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa. A promessa de um Deus fiel que está com você e é maior do que tudo isso. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar e depois dessa canção nós estaremos finalizando a nossa celebração da noite. Pode apagar as luzes por gentileza. Pai, obrigado, porque só o Senhor pode nos ajudar. Deus, tem pessoas aqui que se desviaram do caminho. Tem pessoas que procuraram um atalho e estão pagando um preço muito alto por isso hoje. Mas também tem pessoas, ó Deus, que estão sofrendo a tentação de desviar. Estão dizendo: e se? Por que não? Espírito Santo, por favor, traga a mente ao coração a direção para isso. E se tem alguém que quer voltar hoje para o colo do Pai, se tem alguém que quer voltar para a Tua presença, e está com medo de voltar, está com muita dúvida e perigos ao seu coração, que o Teu Espírito Santo encoraje essa alma, para ela voltar e não ter medo, porque de tudo o que se mudou, uma coisa não mudou: o seu amor por essa pessoa. O Senhor continua amando e gritando por ela: volta e volta. Senhor, nós voltamos hoje para Ti. Cuida dos nossos passos, alivia quando eles ficarem cansados, não porque escolhemos um caminho melhor, mas porque Teu Espírito Santo afofou os nossos pés enquanto caminhávamos pela jornada difícil. Abençoa a Tua igreja, abençoa os peregrinos dessa noite que ouvem essa mensagem e nos ajude a passar por todo e qualquer vale na presença do Senhor, sem se desviar da Tua rota, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos, Deus abençoe e vão com Deus depois dessa canção. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a Ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. E o que posso te dar, por tudo que Tu és. Você me libertou.
Porque Ele é. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O que nós podemos oferecer para um Deus tão bom? E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou, porque é bom Ele é. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Somente nele. Teu amor é para sempre. Vamos declarar que dura. Teu amor dura para sempre. 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 Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre, eternamente. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Que Deus sempre te acompanhe com a sua bondade, seu amor e a sua graça. Que você tenha uma excelente semana. Uma semana na bênção, na paz, na consolação do Espírito Santo. Sabendo que em todos os caminhos Ele está conosco e nos conduz e nos dirige e nos chama para voltar ao caminho de paz e alegria que Ele tem para nós. Que Deus te abençoe. E o que posso te dar por tudo que tu és?